Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 6, semana 1. O assunto estudado durante esta semana foi Teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo. Triângulos são polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos internos. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. O triângulo retângulo possui um ângulo interno de 90 graus, ou seja, possui um ângulo reto. Dentre os lados de um triângulo retângulo, aquele que apresenta a maior medida é sempre oposto ao ângulo reto. Esse lado recebe o nome de hipotenusa. Na figura, o maior lado é o lado A, que mede 5 centímetros. Esse lado representa a hipotenusa. Os demais lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Então, nós temos o lado B, que mede 4 centímetros e é o cateto maior, e o lado C, que mede 3 centímetros e é o cateto menor. Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras mostra que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Na figura acima, observe que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O maior lado mede 5 centímetros, é a hipotenusa. Então, 5 ao quadrado é 5 multiplicados por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5, 25. É igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 16 mais 9 é igual a 25. 25 é igual a 25. Verificando esse teorema. A recíproca do Teorema de Pitágoras também é verdadeira, ou seja, se o quadrado da medida de um lado de um triângulo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados desse triângulo, então esse triângulo é retângulo. Atividade 1. Agora é com você, estudante. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos verificar quais dos 5 triângulos da tabela são retângulos. No primeiro triângulo, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado mede 8. 8 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 25 mais 16 é igual a 41. 64 é igual a 41? Não, logo essas medidas não são de um triângulo retângulo. No triângulo 2, nós temos as medidas 12,5, 12 e 13,5. A maior medida é 12,5. Então, essa é a medida da hipotenusa. 12,5 vezes 12,5 é igual a 156,25. 12 vezes 12 é 144. 3,5 vezes 3,5 é 12,25. 144 mais 12,25 é igual a 156,25. 156,25 é igual a 156,25? Sim. Logo, essas medidas são de um triângulo retângulo. No triângulo 3, nós temos as medidas 15, 12 e 8. A hipotenusa é a maior medida. Então, 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. 12 vezes 12, 144. E 8 vezes 8, 64. 144 mais 64 é igual a 208. 225 é igual a 208? Não. Logo, essas medidas não são de um triângulo retângulo. No quarto triângulo, nós temos as medidas 37,
35 e 12. A hipotenusa é a maior medida. Então, 37 ao quadrado é igual a 35 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 37 vezes 37 é igual a 1.369. 35 vezes 35 é 1.225. E 12 vezes 12 é 144. 1.225 mais 144 é igual a 1.369. 1.369 é igual a 1.369? Sim. Então, essas medidas correspondem a um triângulo retângulo. No triângulo 5, nós temos as medidas 4 raiz de 2, 4 e 4. A maior medida é 4 raiz de 2. Essa corresponde à hipotenusa. Como que eu faço 4 raiz de 2 ao quadrado? Nós vamos elevar o 4 ao quadrado e a raiz de 2 também ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é o mesmo que raiz quadrada de 4, que 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. 16 vezes 2, 32. Então, 4 raiz de 2 elevados ao quadrado é igual a 32. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 16 mais 16 é igual a 32. 32 é igual a 32? Sim. Logo, essas medidas correspondem a um triângulo retângulo. Atividade 2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa, que é o maior lado, oposto ao ângulo reto, mede 13 centímetros. O cateto maior mede 12 centímetros e o menor nós não sabemos. Vamos dizer que ele mede x. Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 13 centímetros. Um dos catetos mede 12 e o outro mede x. 13 vezes 13 é 169 e 12 vezes 12, 144. Então, 144 mais x ao quadrado é igual a 169. Passando 144 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 169 mais 144 é igual a 25. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Logo, x é igual a menos 5 ou 5. Como nós estamos trabalhando com medida, eu não posso usar o valor negativo. A medida de comprimento ela é sempre representada por um número positivo. Atividade 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Na rua 1, nós temos aí 85 metros de comprimento, na rua 2, 75 metros e na rua 3, a medida de lado C. Letra A. Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representado pela letra C? Então, como nós temos um triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, o que nós podemos observar? Que o maior lado ele está aí na rua 1 e ele é oposto ao ângulo reto, que é o encontro da rua 2 com a rua 3. Então, 85 metros ao quadrado é igual a 75 metros ao quadrado mais C ao quadrado. 75 vezes 75 é 5.525. E 85 vezes 85 é 7.225. Então, 8.625 mais C ao quadrado é igual a 7.225. Passando 5.625 para o segundo membro, ele está somando, ele é positivo, ele passa negativo. 7.225 menos 5.625 é igual a 1.600. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E a raiz quadrada de 1.600 é igual a 40. Então, nós temos dois valores para C.
menos 40 e mais 40. Como trata-se de uma medida de comprimento, nós vamos usar somente a medida positiva. Então, o terreno C, o lado C, pela rua 3, mede 40 metros. Letra B. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Então, lembrando que as dimensões desse terreno são 40 metros, 75 metros e 85 metros. O perímetro mede. Então, lembrando, o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. No caso do terreno, 40 mais 85 mais 75. Então, o perímetro desse terreno é de 200 metros. A área mede. Como é um triângulo, qual que é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base mede 75 e a altura mede 40. 75 vezes 40 é igual a 3.000. 3.000 divididos por 2, 1.500 metros quadrados. Logo, a área mede 1.500 metros quadrados. Letra C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Então, ele pesquisou preços de mourão, cerca eucalipto tratado, de 2,5 metros de comprimento. Com diâmetro 8 centímetros, R$ 13,00 a unidade. Com diâmetro 10 centímetros, R$ 21,00 a unidade. Com diâmetro 12 centímetros, R$ 30,00 a unidade. E o arame farpado, o rolo com 500 metros, R$ 220,00, o rolo de 200 metros, R$ 125,00 e o rolo de 100 metros, R$ 70,00. Se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual a quantidade que ele vai precisar? Bom, se o terreno tem 200 metros de comprimento, ele vai precisar de 200 estacas. Qual será o valor gasto? Bom, lembre-se, as estacas de mourão com 10 centímetros de comprimento custa R$ 21,00. 200 peças vai ser igual a quê? 200 vezes 21, que é igual a R$ 4.200. Logo, o valor gasto será R$ 4.200. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Bom, lembre-se, o perímetro é igual a 200 metros. Logo, para ele dar 4 voltas de arame farpado, ele precisa-se de 4 vezes 200, ou seja, 800 metros de arame. Essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros? Então, 800 divididos por 100 é igual a 8. Ele precisaria de 8 rolos de 100 metros. E quantos rolos de 200? 800 metros divididos por 200 é igual a 4 rolos de arame farpado de 200 metros. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados, no mínimo, para atender essa demanda? Então, vamos lá. 800 divididos por 500, 1,6. Só que o rolo de arame ele tem 500 metros. Então, 1,6 rolos de arame farpado de 500 metros. Então, não tem como eu comprar 1,6 se o rolo é vendido fechado. Então, ele precisaria comprar, no mínimo, 2 rolos de arame de 500 metros. Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Bom, vamos analisar. 8 rolos de 100 metros daria o quê? 8 vezes 70, que é o valor do rolo de 100 metros. Ele gastaria R$ 560. Se ele comprasse 4 rolos de 200, ele pagaria 4 vezes 125. Ele pagaria R$ 500. Se ele comprar 2 rolos de 500, ele vai pagar 2 vezes 220, que é igual a R$ 440. Vai sobrar arame, mas esse é o preço mais vantajoso.
Logo, a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar é o arame de 500 metros. Considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual é o valor total do orçamento? Então, vamos lembrar, pelas estacas paga-se R$ 4.200, pelo arame paga-se R$ 440. Então, o gasto total é 4.200 mais 440, que é igual a R$ 4.640. Um dia, você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória.